Opa, salve, salve, beleza? Eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Acompanhando o título do vídeo, você pode achar que, de repente, a minha opinião tem um componente de exagero em relação ao clássico Grenal, ou alguns podem dizer que está sendo uma postura bairrista da minha parte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Grenal, ele é maior do que a Libertadores da América no momento. Porque nós estamos falando da segunda rodada da fase de grupos da competição. Inter e Grêmio e Inter começaram vencendo seus jogos nesta etapa inicial. É claro que a Libertadores da América para o Inter começou já de uma forma antecipada com duas etapas de caráter eliminatório. Mas a gente tem que analisar algumas situações. A primeira delas, a escalação que o Renato vai optar, mais uma vez no meio de campo com Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, é uma situação emergencial. Foram tantas as vezes que o Renato explicou isso. A amostragem da recuperação do Inter até agora, ela é pequena. O Inter tem um jogo e meio de um crescimento, né? E um indicativo de que as coisas de fato estarão melhorando com o passar do tempo. Resta saber qual será o limite. E aí é que consiste a questão do Grenal ser mais importante do que a Libertadores da América. A derrota, ela traz consequências seríssimas pelo fato de ser Grenal, não por ser a segunda rodada da Libertadores. Se fosse jogos contra a Universidade Católica ou a América de Cali, mas com vitória na primeira rodada, isso traria uma repercussão muito diferente. A gente sabe como as coisas funcionam aqui na nossa aldeia. Se o Grêmio perder, certamente os críticos do Renato aparecerão de uma forma um pouco mais forte, até desconsiderando os problemas que o técnico tem hoje para, de repente, colocar em campo aquilo que ele considera ideal como time. Se for o derrotado, o Eduardo Cudê, as críticas serão maiores. Surgirão aqueles que dirão mais um Grenal que o técnico colorado perde, não entendendo que ele está ajustando o time a uma nova forma de jogar e pelo fato de estarmos no começo da temporada. Então, o Grenal, que é um espetáculo à parte e que tem justamente uma repercussão maior por ser o primeiro da Libertadores da América no componente histórico, ele pode trazer sérias consequências no que se refere ao trabalho dos dois treinadores. Eu não estou querendo dizer aqui que já tem que tirar o Renato ou tem que tirar o Cudê, não é isso, pelo contrário. A preocupação maior que eu tenho, ela consiste justamente neste tipo de repercussão. Nós estamos em início de temporada. O Grêmio, há poucos jogos ou em poucos jogos, testando uma forma alternativa por não poder contar com aquilo que ele quer. E o Internacional, tendo um time que está em evolução, mas que passará por mudanças de peças. Então, é preciso ter cautela, coisa que eu acredito que não deve haver, mesmo com a circunstância da partida, porque o apelo emocional do clássico Grenal, ele é muito grande. O Grêmio não deve ter surpresas em relação à escalação, o Internacional também não, embora até o técnico Eduardo Cudê tenha deixado uma dúvida no ar na sua entrevista coletiva. Esse é um Grenal, por exemplo, que em termos de resultado, em termos de tabela, o empate é excelente. Excelente, desconsiderando toda e qualquer circunstância da partida. Daqui a pouco pode se lamentar a superioridade de mas o justo seria uma vitória. Tudo bem, isso é outra coisa. Mas por efeito de tabela, ele é importante, até mesmo para quem joga em casa, porque, convenhamos, neste grupo a tendência realmente de classificação é a da dupla Grenal. Claro que a briga está, de repente, na primeira colocação. Quem lá na frente pode ter uma situação diferente quando se iniciar a fase de oitavas de final, a etapa eliminatória da Libertadores da América. O Inter até viveu isso antes, né? Mas eu estou falando justamente no pós-fase de grupos. Então eu tenho muita preocupação em relação aos conceitos que virão após o clássico Grenal, dependendo do resultado.
Claro que as atuações, o rendimento dentro destes 90 minutos também levarão algumas críticas, se for o caso. E por isso eu entendo que nós já vamos para o segundo Grenal da temporada, apenas no terceiro mês do ano. E o tipo de observação que vai se fazer a esse clássico é fundamental para o desenrolar da temporada. Um conceito equivocado, uma pressa em avaliar, isso pode trazer realmente prejuízo se houver um perdedor na questão deste enfrentamento da segunda rodada. No outro Grenal, a situação já será um pouco mais diferente, até em relação à composição do grupo no tocante à classificação. Então, é preciso ter calma, é preciso ter responsabilidade, porque o Grenal na Libertadores é um momento espetacular, é um momento especial, todo mundo queria, eu também, mas a questão do calendário, por ser no início, pode sim interferir justamente no andar da carruagem. Portanto, muita cautela. Não acredito que vai ser um Grenal que de repente um vai fazer um placar dilatado em relação ao outro. Eu acho que não é por aí. O Lucas Silva, em entrevista coletiva, falou algo interessante. Ele é um Grenal que tem um equilíbrio muito grande. O Inter ele vem para esse clássico Grenal, até pelo que aconteceu, embora uma amostragem muito pequena, numa condição até mesmo emocional que ela é diferente. Mesmo que tenha perdido o Grenal do Campeonato Gaúcho, né? O Inter está com o trabalho do Kudê se reconstruindo diante do que se via até de estilo de jogo que apresentava no ano passado. Um time que jogava a não perder. Hoje, pelo que se vê, é um estilo que joga para ganhar, mas ele é um estilo que não está ainda totalmente adaptado aos jogadores. Claro que o jogo contra a Universidade Católica deu uma impressão muito positiva, como já havia dado o segundo tempo da partida contra o Tolima. Talvez se debata a escalação do Inter, D'Alessandro tem que jogar, não tem que jogar, mas a minha preocupação ela vai além disso. Por isso que quando começar o jogo, é o Grenal, não é o Grenal da Libertadores da América. É muito difícil desvincular isso, mas em termos de opinião, pelo menos eu interpreto o jogo desta forma, por tratar justamente a partida com a sua responsabilidade, mas principalmente a repercussão do clássico Grenal, que é algo que me preocupa bastante. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal, certo? Fui!